Sérgio, dando sequência, nós vamos ter a palestra Arborização Urbana, Políticas Públicas e Mudanças Climáticas. Nosso palestrante é biólogo, professor titular da Universidade de São Paulo. Sua linha de pesquisa é focada em biologia sistêmica de plantas, que visa a integração de sistemas e do metabolismo para produzir comportamento vegetal adaptativo e cognitivo. Atualmente é membro da Academia Brasileira de Ciências, coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol e o Centro de Síntese USP Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da USP. Desde 2018 é diretor do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Professor Marco Buchelidi, tem a palavra. Obrigado, professor. Quase boa tarde a todos. Eu também respeitei a vontade da Eliane. Ela pediu para que eu falasse sobre a arborização urbana, políticas públicas e mudanças climáticas. Eu vou falar, Eliane, mas não necessariamente na ordem, porque eu mudei um pouco a ordem para fazer incluir os assuntos e encadear os assuntos. Então, a primeira questão, mudanças climáticas e árvores. Eu trabalhei no painel intergovernamental das mudanças climáticas, em alguns relatórios. O último relatório que eu trabalhei foi o relatório 1,5 grau, relatório especial. E no relatório 1,5 grau, aqui eu trouxe esse gráfico só para mostrar para vocês. Isso aqui é o aumento de temperatura no planeta, né, o aumento global. E daqui para frente é modelagem, né? Para nós calcularmos a diferença de temperatura no mundo, nós fazemos da seguinte maneira. Nesse caso, fizemos da seguinte maneira. Você pega a temperatura média entre 2006 e 2016 e subtrai dela a temperatura média entre 1860 e 1900. Nós estamos aí mais ou menos a 1 grau a mais. Então, não há discussão de que a temperatura está aumentando. Isso é a temperatura no mundo inteiro, várias medidas. Se alguém for discutir essa questão, não faz sentido. As modelagens, elas dizem coisas diferentes dependendo das atitudes que nós tomamos, né? Que basicamente são de duas maneiras. A mitigação, ou seja, evitar a liberação de gases do efeito estufa para a atmosfera, e a adaptação. Uma vez liberados, a gente faz adaptações. As adaptações custam ordens de magnitude a mais do que a mitigação. Então, mitigação é sempre melhor, né? Então, essa é a tônica das mudanças climáticas. Nós publicamos um trabalho em 2020, esse trabalho, um pós-doc brilhante que passou no meu laboratório, o Juliano Lobocelli, fez vários trabalhos. Eu vou apresentar muitas coisas dele aqui. E também eu vou apresentar, sempre vai ter esse QR Code aqui, que se vocês apontarem para ele, vocês vão direto para o paper, para a publicação. Assim fica fácil de vocês obterem a publicação. Nesse caso, a publicação da revista PNAS, que é uma revista que é de graça, então a gente pode pegar esse trabalho. Mas, basicamente, nós estudamos dados da literatura de 17 mil espécies de árvores em todo o mundo, árvores que têm anéis de crescimento, né, somente. E dessas 17 mil árvores, nós fizemos um trabalho de olhar a idade dessas árvores. Então, isso é uma questão de quebra de mito aqui, né? No ambiente tropical, a moda, né, da idade das árvores está por volta de 180 anos, e no ambiente temperado, quando chega no canto aqui, ele sai 322 anos. E quem cresce mais rápido, isso é muito importante, quem cresce mais rápido morre mais cedo, como acontece em toda a biologia. Quanto maior a taxa metabólica do organismo, mais cedo esse organismo morre. Quanto mais lento, né, menor a taxa metabólica, mais tempo esse organismo vive. Então, eu perguntei, inclusive, a respeito das cavidades dentro das árvores, né, que a professora italiana mencionou hoje, né? A gente tem alguns casos que vocês veem, aqui, de árvores muito mais longevas. Talvez é nesses casos que a gente veja
essas cavidades, mas em geral elas vão morrer antes porque elas estão competindo em floresta. Nas cidades, essas árvores incluem, obviamente, árvores das cidades também, mas nas cidades nós não temos dados feitos somente para elas. Uma questão, quando nós fomos fazer a modelagem em relação às mudanças climáticas, foi a seguinte, que quando as árvores passam de 25,4 graus, quando a temperatura média do planeta passa de 25,4 graus, a longevidade das árvores começa a diminuir drasticamente, né? E um grande problema é que nós, como vocês veem nesse gráfico, nós já temos quase 40% nos trópicos das árvores crescendo nessa temperatura, portanto, o fenômeno já está ocorrendo, as árvores já estão morrendo mais cedo, tanto nas cidades quanto nas florestas, por causa do aumento de temperatura. Essa questão é importante porque, quando nós olhamos aqui, os fatores principais ambientais, né, que a gente tem que olhar, para o crescimento de plantas, o CO2, temperatura, água e o solo. O que nós estamos vendo com a nossa análise de árvore, né, é que existe, o que nós sabemos é que quanto mais CO2 tiver, quanto maior for a temperatura até um determinado ponto, e quanto mais água tiver também até um determinado ponto, há uma aceleração do crescimento, e as consequências disso são, obviamente, crescimento mais rápido, mas longevidade menor, né? Ao passo que quanto menos água eu tenho no ambiente, o que significam secas, né? E também deficiências do solo levam à limitação do crescimento, né? E com isso eu interfiro nesse processo aqui. Mas, de uma maneira geral, quanto mais CO2 eu tenho, maior a temperatura, mais adequada a água, eu vou ter uma taxa de sequestro de carbono maior, né? E esse efeito de limitação do sistema refreia esses dois efeitos que eu coloco aqui. As medidas de adaptação que nós precisamos ter, então, seria em cidades, por exemplo, usar mais espécies pioneiras, talvez essas com menor densidade, que o Sérgio acabou de falar, para esse período, né, das mudanças climáticas. Com isso a gente aumenta, na realidade, apesar da densidade ser menor, já sabemos também, já fizemos experimentos em alto CO2 e demonstramos que quando essas plantas crescem mais rápido, já sequestram carbono muito mais rapidamente, e nós temos pouco tempo para fazer tudo isso. Então, com isso, talvez a gente consiga controlar melhor os serviços ambientais. Então, agora uma contextualização da arborização urbana. A primeira questão, isso aqui está num artigo que eu publiquei ainda em 2015 sobre a arborização de São Paulo. Então, as árvores têm múltiplos efeitos, né, sobre o ambiente em si. Né, como a Eliane pediu para falar de políticas públicas, isso é muito importante para políticas públicas. Então isso vai desde da nucleação para a formação de nuvens, isso é muito importante na Amazônia. Eu não consigo lidar com isso aqui. Formação de nuvens ali em azul que vocês veem em cima, né, por causa do vapor de água e compostos voláteis que são produzidos, né. A gente tem um controle do material particulado também até um certo ponto, né, a parte de sombreamento, biodiversidade, né. Então nós temos vários efeitos que são benéficos e que as árvores nos trazem, né. Eu fiz uma análise, essa é uma análise bem parcial, ela é bem, acho menos completa do que o Demóstenes mostrou, mas eu peguei dados do MIT, né, sobre a cobertura de árvores e olhando a percentagem da área das cidades, e eram só 26 cidades na época, a percentagem de cobertura, e o que me chamou a atenção foi que aqui, quando vocês olham as cidades, vocês têm que olhar isso em relação ao que o Demóstenes já mostrou, né? Quando vocês olham as cidades com mais de 1 milhão de habitantes, né, essas cidades têm uma cobertura menor, né, por os fatores de estrutura de cidade, né, também.
E aqui no eixo Y vocês têm a densidade populacional. Então vocês veem, por exemplo, alguns mitos, né, que quebram aí, né? Por exemplo, Paris ser muito pior do que São Paulo, né? E tem uma densidade populacional muito alta, as árvores estão também colocadas em lugares específicos. São Paulo também tem isso, mas é só que é um mito que todo mundo acha que as pessoas só visitam os lugares turísticos e acham que é muito arborizado. Então, as árvores que estão do lado direito, a gente tem ali em verde as cidades médias, né? Como essa cidade onde nós estamos, é uma cidade muito bem arborizada e tudo, tem uma cidade bem interessante nesse aspecto. Essas cidades médias com alta cobertura vegetal, e tem um outlier, que é Singapura. Singapura, na realidade, é uma cidade dentro de uma floresta, né? Mas é um outlier em relação às cidades do mundo, como vocês veem aqui. E tem também cidades grandes com alta cobertura, como Montreal e Toronto, que a gente pode ver aí. Então isso dá uma ideia para a gente das cidades. Do mundo nós temos que lembrar o seguinte: nós temos que lembrar que as cidades na América do Sul são cidades que ainda estão em crescimento, mas elas já estão formadas. Então vai aquele slide de Demóstenes, nós não conseguimos derrubar os prédios e colocar árvores, a gente vai ter que se adaptar a isso. Na China, na Ásia, as cidades estão crescendo bastante, então eles sim podem planejar. E as cidades mais antigas, na Europa, nos Estados Unidos, não tem como planejar. Esse é o QR Code para um fascículo especial da revista Trees, que o Juliano e eu editamos. Tem 15 artigos lá, é só uma parcela, tem 15 artigos lá. Em um deles, ele articula com o trabalho do Sérgio. Nós temos um software, acabamos de publicar isso, que é para ver a interação entre as árvores e os fios elétricos, usando inteligência artificial de imagem e o Google Street View. Então, eu acho que dá para fazer as duas coisas, trabalhar em conjunto com... Eu não ia falar isso, mas como você falou, eu achei interessante que dá para interagir as duas coisas, e isso tem a ver com política pública, essa interação, né? Políticas públicas e arborização urbana. Primeira questão isso também está escrito num artigo, esse triângulo, quando vocês olham, tá, num vértice a ciência, no outro a sociedade, na outra a política. A ciência faz um input de ideias, né? Vocês estão vendo isso aqui hoje, viram na sessão da manhã também. A sociedade, ela aponta problemas, certo? E quem tem que resolver é a política e a gestão. São duas coisas distintas, né? Porque a gestão não necessariamente tem a ver com a política. Existem gestores que passam a vida como gestores, e a política tem esse período de 4 anos que muda a orientação, e então isso tudo tem que ser considerado. Uma sociedade que tenha um fluxo equilibrado de ideias que vêm da ciência ou do conhecimento em geral, e que se equilibra com as aspirações e o apontamento de problemas, e que é capturada pela política e gerida de uma forma adequada, seria a sociedade ideal, a sociedade que resolve os problemas que todo mundo quer, certo? E uma sociedade que não faz isso, que está ali do lado direito, que não se embasa em conhecimento, é uma sociedade fraca, né? É uma sociedade que não consegue resolver porque as ideias aparecem na mesa do jantar do político e que não tem base nenhuma científica de para onde ir. E na arborização urbana isso é tremendamente importante. Eu coloco para políticas públicas, na década de 80, a NASA propôs um método para desenvolver tecnologias. Não olhem tanto do lado esquerdo, olhem mais do lado direito, né? Esses são chamados TRLs, Technology Readiness Levels, que vai de 1 a 9. Eles usam isso para colocar os foguetes no ar. Então, 1, 2 e 3, você tem ali a pesquisa básica. Vocês viram de manhã hoje coisas interessantes sobre isso. Sem essa pesquisa nós não conseguimos avançar. Depois você faz a prova de factibilidade, é um processo que o Sérgio está nesse momento, fazendo desenvolvimento tecnológico, né? E depois você faz a demonstração tecnológica, que eu acho que é isso que o Sérgio também já está nesse ponto de TRL 5, mais ou menos, e ele faz o desenvolvimento tecnológico e depois coloca a tecnologia em operação. Então isso é tecnologia. Eu adaptei isso para políticas públicas. Então nas políticas públicas, aí eu chamo de MPP, Maturidade da Política Pública. Eu usei essa sigla justamente para fazer
para que ficasse também em inglês, ali, Maturity of the Public Policy. Isso está num artigo que eu escrevi para o Jornal da USP há 2 semanas atrás, e é a mesma ideia, né? Então a gente tem a produção do conhecimento em MPP 1, 2 e 3, né? E aí as universidades, institutos de pesquisa que fazem isso. Mas existe esse período de colaboração intensa entre órgãos de governo e o conhecimento, que é que quando você vai desenvolver sua política pública, sem essa interação, não é possível. Não adianta ter só o conhecimento. É o triângulo que eu mostrei antes. E você vai progredindo nisso até que você faz um plano, então você obtém indicadores, faz averiguação, faz um planejamento, e quando chega lá no MPP 7, 6,5, 7, você vai ter ali a parte de aplicação da política pública, e aí você tem que ter a interação mais forte ainda entre os órgãos de governo, a gestão pública e a sociedade. Então, esse caminho para se fazer política pública, na minha opinião, seria o melhor caminho possível, interagindo toda a sociedade em conjunto para chegar nas melhores políticas públicas possíveis. Isso está acontecendo? Sim, em São Paulo está acontecendo. Nós temos aqui o pessoal da gestão, que está sentado aqui, da gestão de árvores em São Paulo. O Sérgio trabalha muito tempo com isso, Demóstenes também. Esse aqui é um exemplo, o Plano Municipal de Áreas Protegidas e Áreas Verdes e Espaços Livres, o Plano Pavel, né? E Plano de Arborização de São Paulo. Nós estamos publicando trabalhos junto com eles. Nós estamos fazendo publicações, eu vou dar alguns exemplos, publicando junto com o pessoal da gestão e junto com os ativistas. Publicamos no ano passado também trabalho junto com os ativistas de árvores, tentando fazer isso que eu acabei de mencionar aqui para vocês. Então, agora, alguns exemplos, né, então, dessa questão de política pública. Pegando São Paulo, eu sou de lá, então lá tem os dados, né? Pegando São Paulo, a gente tem 650 mil árvores. Quando a gente calcula mais ou menos, né, pela evapotranspiração que uma árvore pode fazer, ainda com dados do hemisfério norte, não precisamos fazer isso direito, mas somente essas 650 mil árvores, ela equivale a 15% do Rio Pinheiros e 3% do Rio Tietê. O Rio Tietê é o maior rio que tem na cidade de São Paulo, não é um grande rio, isso seria um fluxo. Quando a gente calcula a força que tem dessa mesma coisa com as árvores que estão na floresta preservada da Cantareira, que equivale a 79 km², isso equivale a 12 rios Tietê. Então isso levanta o ponto de que a gente tem sim a arborização urbana, mas a gente tem também a arborização periurbana, que tem um serviço ambiental enorme para a gente pensar, né? Então algumas coisas, por exemplo, nós fizemos um trabalho, o Giuliano Locoselli é o primeiro autor desse trabalho, né, em que nós usamos um marcador oxigênio 18 para ver como é que árvores que estão ali atrás do Museu do Ipiranga, como é que elas vêm capturando árvore. Aí nós temos uma série por causa das árvores, uma série de descobertas. Uma delas é que houve uma mudança na direção do vento, as frentes frias estão entrando de outro lado, a gente consegue ver isso só pelo oxigênio 18 que fica dentro da árvore. O oxigênio é 16, né? O 18 é um isótopo e a gente consegue ver de quando que veio a água e de onde veio a água. E uma outra coisa que a gente conseguiu ver é que com esses dados, provavelmente a árvore consegue explicar para a gente viu uma correlação entre as maiores enchentes e a água que entra dentro da árvore. Então a árvore serve para mostrar para a gente o que aconteceu no passado e poder com isso prever o futuro. Um outro trabalho, esse trabalho feito ali com a Priscila Cerqueira, que é da Prefeitura de São Paulo, com esses dados, uma pergunta importante que a gente tem é quando as árvores caem. Então aí está bem claro, vocês veem ali no gráfico verde, né? Está bem claro ali que é no verão. Isso é óbvio que é no verão que você tem as maiores forças de vento, etc. Mas é óbvio de observação nossa é uma coisa, isso é ciência, né? Isso é ciência feita com a academia e a prefeitura trabalhando em conjunto. Eu trouxe mais por causa desse ponto. O último trabalho que a gente acabou de publicar, muito interessante também, uma ideia do Giuliano, era assim: em São Paulo, quais eram
os biomas que existem ali, que tipo de árvore que eu tenho que colocar ali, né? Então, usando NDVI, que é a imagem de satélite, e usando dados climáticos, você consegue calcular e separar direitinho, separar razoavelmente o bioma amazônico do bioma do Cerrado, do bioma da Mata Atlântica. E, obviamente, isso também é óbvio, mas agora está comprovado, o que nós temos em São Paulo são partes de Cerrado, né, que está em vermelho, né, e a parte de Mata Atlântica úmida, e temos as enchentes que vocês veem ali, os pontos onde a gente tem. Isso aqui não funciona, é o azul claro. No azul claro a gente tem as enchentes. Eu preciso disso porque... e a proposta, então, é que a gente use algo chamado soluções baseadas na natureza. Então, essa ideia é um colaborador nosso, que é o Paulo Pellegrino. Então, ao invés da gente destruir os espaços que nós temos, nós podemos regenerar vários desses espaços em volta dos rios e fazermos, por exemplo, soluções como deixando as enchentes realmente tomarem o seu espaço e voltando. Então, isso é uma solução que deriva da arquitetura em interação com a biologia, em interação com o poder público. E a última parte que nós estamos fazendo, então, as florestas urbanas. Nós estamos, existem sensores, né, para todos os lados, mas nós estamos desenvolvendo com a Escola Politécnica da USP, com a Engenharia Eletrônica, um sensor e um sistema operacional, esse é o professor Marcelo Zufo, um sistema operacional chamado Sistema Enxame. É um sistema que não tem uma centralização, os sensores capturam a energia do ambiente, eu não preciso ligar na tomada, e eles se comunicam entre si e dizem qual é o microclima na região, certo? Então, com isso, eu vou conseguir modelar bem melhor como as florestas estão se comportando. E a gente também faz os trabalhos, são câmaras de topo aberto, onde eu aumento o gás carbônico, mexo com a temperatura e vejo o que vai acontecer no futuro com a mudança climática para essas espécies. Lá dentro estão algumas palmeiras, uma palmeira nativa e uma palmeira invasora que a gente trabalha, e ali à direita em cima está um sensor do tamanho de uma moedinha, né? Esse sensor ele fica dentro de uma caixinha, está sendo desenhado com caixas que são biodegradáveis e assim por diante. E então a ideia é que nós vamos iniciar fazendo um cubo com vários sensores, colocar 200 sensores dentro de um cubo e depois fazer usar um sistema de inteligência artificial e imagem para a gente poder ver como é que as plantas estão afetando o ambiente. E aí, sabendo como elas afetam, seguindo a ideia de modelo que o Sérgio já explicou para vocês, a gente consegue entender o que está acontecendo dentro da floresta e podemos manejar melhor a floresta. Por último, o último slide, então, nós estamos em 2021, a gente tem uma arborização urbana. Se nós tivermos uma política embasada, né, tivermos planejamento naquele sistema que eu coloquei aqui para vocês, na minha opinião, obviamente, usando soluções baseadas na natureza, a gente vai ter arborização sadia, a gente vai ter florestas urbanas sadias, né, e vamos ter um aumento de biodiversidade dentro das cidades, né? O Demóstenes mostrou essa diferença que tem, talvez a gente consiga técnicas de melhorar a biodiversidade dentro da cidade. Se a gente tiver políticas sem embasamento, nós vamos para uma urbanização pobre, e com isso nós não vamos ter as ferramentas de mitigação e adaptação que nós precisamos, pelo menos até 2050. Então, era isso que eu tinha. Obrigado, professor. Bom, nós vamos abrir, antes de abrir, eu vou fazer uma pergunta, mas depois nós vamos abrir para 3 perguntas. Só vou pedir para que sejam feitas de forma sucinta, tá? Devido ao nosso horário. Partindo do ponto, nós falamos aqui sobre tecnologia, nós estamos discutindo desde segunda-feira, dentro da arborização, vários temas, desde a parte de fisiologia, políticas públicas, paisagem,
E nós temos pelas pesquisas, né, e pelo que foi apresentado, nós temos uma tecnologia disponível para a academia, principalmente através de colaboração com outros países, né? E visitando algumas prefeituras, conversando até no interior de São Paulo e algumas secretarias que eu visitei, eu vejo que tem uma distância entre o que nós fazemos na academia, o que nós temos efetivamente de conteúdo, e as prefeituras, principalmente as menores, vamos sair do contexto de São Paulo capital, Campo Grande, Maringá, João Pessoa, que são cidades que nós temos cientistas dentro das secretarias, mas as outras cidades nós não temos. Então, esse conteúdo que nós, de extremamente de qualidade que nós elaboramos, eles não são efetivamente aplicados nas prefeituras. Então, eu queria saber dos senhores qual é o ponto de partida, o que podemos fazer, visto que nós temos aqui na plateia gestores públicos, como podemos fazer para construir uma ponte entre nós da academia com o poder público? Eu acho que essa ponte, você disse cidades menores, né? Essa ponte é por meio de um pouco, como o próprio professor Marcos falou, é uma questão da política pública. Por exemplo, a FAPESP, ela tem uma linha de fomento à pesquisa voltada para a política pública. Então, isso é uma questão. Eu já submeti alguns projetos lá, tive muito auxílio da FAPESP, né, inclusive esse último que eu apresentei também, mas esse na área de mudanças climáticas, mas os outros foram na área de política pública e que me possibilitaram ter contatos com as prefeituras. E hoje eu tenho uma abertura bastante grande com as cidades de pequeno e médio porte do estado de São Paulo, que foi muito fomentado por essa política pública desses projetos com a FAPESP, que foram feitos com o governo do estado e com prefeituras específicas. Então, acho que a maneira que tem é as próprios órgãos de fomento também terem linhas voltadas para isso, para a arborização urbana. E a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana tem aí uma iniciativa que é a legislação federal, junto aí, que nós procuramos elaborar e foi submetida aí, tem um deputado federal que está tramitando essa proposta na Câmara dos Deputados. E lá, a gente vai conversar sobre isso amanhã, mas lá tem um instrumento que é o sistema de informação para que todas as prefeituras possam se informar dentro desse sistema, ter uma rede de comunicação e um sistema público aberto com os planejamentos de arborização urbana de todos os municípios. Então, isso são ferramentas interessantes, voltadas para a política pública, que eu acho que diminuem a distância entre nós da ciência, do ensino, do desenvolvimento tecnológico e da aplicação direta pelos municípios. Não sei se eu respondi, mas essa é a minha visão. Eu acho que está evoluindo, eu acho que tem algumas iniciativas interessantes acontecendo. No estado de São Paulo, o programa Município Verde Azul trouxe esse maior contato da universidade com as prefeituras. Tem ali algumas iniciativas que induzem os técnicos de prefeitura a fazerem cursos, a participarem de congressos, a estarem em contato com ciência e tecnologia. Então, isso é algo que eu acho que está evoluindo. Eu acho que nunca foi tão feito isso como agora. Então, aí mais tarde, amanhã, no nosso grupo aí da legislação federal, a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso também.
Obrigado, professor. Aberto a perguntas. Alô, oi, boa tarde. Eu sou a Priscila Marinelli, sou do Rio de Janeiro, funcionária da Secretaria de Meio Ambiente, hoje cedida para a Fundação Parques e Jardins. Atuo há 13 anos no município com arborização, manutenção de áreas verdes, né, arborização urbana e recuperação de áreas de encosta. Primeiro, parabenizá-los pelas excelentes apresentações. Eu gostaria de provocar, na verdade, o Brasolim sobre algo que foi dito aqui na palestra do professor Marcos com relação à utilização das espécies de rápido crescimento. Eu entendo a importância de utilização das espécies de rápido crescimento para a mitigação dos efeitos globais, mas eu acho muito preocupante a utilização das espécies de rápido crescimento no logradouro público, por exemplo, tendo em vista que elas, pelo menos eu tenho observado muito lá no meu município, vou dar o exemplo de uma espécie, que é a Senaciamia, que ela cresce muito rápido, mas também a gente tem muito problema com queda de galhos, e a gente não usa mais essa espécie por conta disso. Então eu queria pedir para o Brasolim comentar sobre a utilização de espécies de rápido crescimento em logradouros. Tá, boa, mas eu acho que o avião está voando e a gente tem que aprender a pilotar, né? É um dualismo, Priscila, que eu também vivo, né? O professor Quirich aqui, meu colega, coloca muito claramente, e está muito claro para todo mundo, que é necessário mitigar, né? Então, assim, a gente vai ter que ponderar essas duas coisas na minha perspectiva, vai ter que ponderar realmente, sim, rápido crescimento, porque eu vou precisar mitigar isso o mais rápido possível, né? Algumas não vão dar certo, Cristina, vai dar tudo errado, né? Mas em relação a ser de rápido crescimento, geralmente são de baixa densidade, né? Mas aí vamos ver essa coisa dinâmica do vento. O professor Quirich, o Juliano fizeram um trabalho fantástico de dinâmica de vento, onde cai, onde não cai. Então a gente pode aprimorar e a espécie pode ser até bem utilizada na condição adequada, né? A máxima aqui, né? Espécie certa, não lugar certo. Mas eu acho que assim, vai precisar mitigar. Eu vejo assim que não dá mais para... Eu não consigo mais dissociar essa mitigação e com a necessidade de tomar cuidado com o que vai plantar, né? Ok. Eu queria perguntar ao Sérgio. Posso perguntar? Aqui, ó. Lorenzi, Jardim Botânico Plantaro. Você falou que a existência, a ruptura é proporcional à densidade. Aí como é que se explica, por exemplo, que a aroeira mais pesada de todas as madeiras, 1,42 de densidade, racha com facilidade, tem fibras retilíneas, racha facilmente, tanto que é comercializada rachada e não serrada, né? E já o amendoim bravo, Pterogyne nigricans, que tem menos de 1 de densidade, você não racha nem com dinamite. Tem fibras extremamente reversas, né? Na verdade, o dinamite arrebenta em 1000 pedaços